Olá, concurseiro, olá, concurseira, olá para você que está aqui no meu canal assistindo a esse vídeo, seja bem-vindo. Esse é o curso de redação online, uma série que tem o objetivo de fazer com que você escreva melhor para os testes seletivos, para os vestibulares, para o Enem e também, por que não, por interesse pessoal para se tornar um redator melhor, um escritor melhor. Nós estamos então no vídeo 2 de um total de 2 vídeos comentando a redação do Enem de 2013. Pois bem, eu havia dito então no último vídeo que, na minha opinião, esse foi um dos melhores temas que o Enem apresentou. Ou seja, um tema conhecido da maioria, um tema sem rodeios, um tema relativamente fácil e, na minha opinião, como professor, como docente, os temas têm que ser assim mesmo, têm que ser fáceis, têm que ser palatáveis, para que as pessoas possam, de fato, mostrar a capacidade que elas têm, já que o Enem tem o objetivo de ser a porta de entrada aí para diversas coisas, né? Entre elas, uma universidade. Pois bem, e eu também disse que, a não ser que você tenha passado os últimos 20 anos em coma e tenha acordado na manhã do Enem e saído correndo para fazer a prova, tirando esse caso, não tem como você não saber pelo menos um pouco a respeito desse tema. Pois bem, nós comentamos já os textos de apoio, nós comentamos algumas coisas bem relevantes a respeito, e agora nós vamos ver uma redação que, de acordo com os avaliadores do Enem, foi avaliada com nota 1000. Lembrando que o Enem, a redação do Enem é avaliada de 0 a 1000. E se você quiser ter algum benefício como ProUni, como FIES e qualquer coisa assim, você precisa tirar pelo menos 500, pelo menos metade. Então, voltando aqui, essa redação foi avaliada com a nota 1000. E, no meu critério também, seria avaliado também com nota 1000. Não tenho que tirar, uma redação muito bem feita. Temos aí um ou outro erro, mas vai até da interpretação de quem está corrigindo, então a gente não pode tirar. Realmente foi uma redação muito boa. Então vamos lá. O volante, o lobo do homem. Então logo no título, essa candidata, que é uma menina que escreveu esse texto, logo no título essa candidata já faz uma alusão ao famoso princípio filosófico, o homem é o lobo do homem. Falando aí também um pouco de Thomas Hobbes e falando também um pouco de Maquiavel, né? Então vamos lá. Egoísmo, irresponsabilidade e... voltando aí. Egoísmo, irresponsabilidade e traços mais do que meramente vestigiais de irracionalidade. Essas são as únicas explicações cabíveis para tentar justificar o que leva uma pessoa que consome bebida alcoólica a dirigir e pôr em risco a sua e de tantas outras vidas. A lei seca, que recentemente foi implantada no Brasil, tem o intuito de coibir a associação de álcool e direção e de reduzir o número de mortes causadas por essa associação. Apesar de já mostrar alguns resultados, a lei demanda maior fiscalização, pois é preciso eliminar a habitual certeza de impunidade que há no país. Pois bem, primeiro parágrafo, muito bom, caligrafia ótima, usou a linha toda, usou ali, fez a translineação de forma perfeita, não teve preguiça de separar as sílabas. Ou seja, é uma redação que veio de forma perfeita, não tem o que levantar de errado. E no que diz respeito ao assunto, eu recomendo para as pessoas que ainda não têm muita prática a fazer no primeiro parágrafo um resumo do assunto para poder trazer o leitor consigo, ou seja, para poder chamar a atenção do leitor. Nesse caso, o que essa redatora fez? De maneira muito bem feita, ela fez exatamente isso. Ela começou dando a tônica da opinião dela e depois ela disse, do problema que é a mistura muito perigosa de álcool e volante.
Parágrafo 2. Thomas Hobbes, filósofo inglês, dizia que o estado de natureza humano é um risco à sobrevivência da própria espécie e que instituições que regulamentam o comportamento e as ações do homem são essenciais para evitar o caos e a extinção da humanidade. A lei seca é uma dessas instituições. Mesmo cientes de que o álcool como droga neurodepressora altera a capacidade de raciocínio, reflexo e de coordenação motora, muitos motoristas, por comodidade e por falta de responsabilidade, não demonstram o mínimo de apreço ou zelo pela vida quando decidem dirigir após terem consumido bebida alcoólica. Ou seja, essa redatora fala um pouco de filosofia, mas não muito, e continuou na mesma linha dela, dizendo da irresponsabilidade que é você dirigir logo após ter ingerido bebida alcoólica. Segundo parágrafo também, perfeito, não tenho o que tirar. Terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, ela coloca a proposta de intervenção dela, né? Na verdade, ela conclui o texto já no terceiro parágrafo. A gente vai perceber que o quarto parágrafo dela é só como se fosse um pós-fácil, né? É só meia dúzia de coisas que ela diz. Mas o terceiro parágrafo diz assim: apesar de já implantada, a lei seca ainda não atingiu seu potencial. É preciso que haja um compartilhamento de responsabilidades entre o Estado e a sociedade para que os objetivos dessa lei sejam alcançados com maior eficácia. O Estado precisa destinar mais verbas à fiscalização, colocar mais policiais equipados com etilômetros nas vias para que os transgressores da lei sejam devidamente punidos. Também faz-se necessário investimentos em palestras públicas que mostrem a realidade e o sofrimento das famílias que perderam entes em acidentes relacionados ao uso de álcool e os sobreviventes cujas sequelas trouxeram dificuldades crônicas para as suas vidas. A educação no trânsito deveria ser inserida na grade curricular obrigatória das escolas para que as crianças e adolescentes tenham contato e consciência das responsabilidades às quais é preciso ter como motorista, passageiro, ciclista ou pedestre. Ou seja, ela conclui, dá uma proposta concreta, palpável, aplicável de conclusão que respeita os direitos humanos. Ela diz aí, né, que é necessário mais verba, que é necessário mais blitzes, que é necessário palestras públicas, que as escolas entrem também nessa grande campanha do álcool e da direção, tá? E para concluir, ela diz assim: como dizia Hobbes, o homem é o lobo do homem, portanto, a lei seca é um mecanismo essencial para que o homem não se torne ao mesmo tempo predador e presa da sua própria espécie. Pois bem, vejam vocês que é um texto que não foge do assunto, que não fala sobre muita coisa. É um mito, né, que eu já desfiz aqui muitas vezes nessas nossas videoaulas, de que é necessário você falar sobre tudo que está escrito. Não. Você escolhe uma linha, 2 argumentos, de maneira simples, arroz com feijão, tá, de uma maneira limpa, e você vai com certeza conseguir uma nota boa. Ao contrário do que se imagina, Enem não é quantidade, tá? Não é você ficar falando sobre várias coisas. É você falar de uma coisa e falar bem, ok? Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo até agora. Meu nome é professor Alexandre. Se você quiser contato, né, se você quiser palestras virtuais, se você quiser palestras presenciais, congressos, enfim, tudo aquilo que for possível para que eu possa ajudar você, a sua empresa, o seu negócio, a sua escola, entre em contato comigo. Tá aí meu celular, tá o meu Skype, tá o meu Twitter, e eu fico aguardando, ok? Agradecimento à Branca Granatic e ao pessoal do UOL Educação, que disponibiliza um material sempre muito bom. Muito obrigado e até a próxima.